O que acontece quando o último Bitcoin for minerado? Last one. Essa é, sem dúvida, a questão mais importante no mundo das criptomoedas. E mesmo grandes defensores do Bitcoin como Michael Saylor têm dificuldade em respondê-la. À medida que a adoção do Bitcoin aumenta, essa pergunta se torna exponencialmente mais relevante, porque a existência de países inteiros pode depender da resposta caso eles comecem a manter Bitcoin como reserva. Por isso, hoje vamos oferecer a análise mais aprofundada que você encontrará sobre essa questão, explicando quais podem ser as possíveis respostas e o que isso significa para o preço do Bitcoin. Meu nome é Vinícius e se você possui Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, este é um vídeo que você precisa assistir até o final. Vamos começar do básico. Para alinharmos o entendimento, a blockchain do Bitcoin é basicamente um banco de dados distribuído composto por blocos. Cada bloco contém transações de Bitcoin e uma referência ao bloco anterior. Isso levanta a questão: quem cria esses blocos de transação e por quê? A resposta é: os mineradores de Bitcoin. Esses são computadores especializados que utilizam poder computacional para ganhar o direito de criar um bloco de transações. O motivo pelo qual fazem isso é que cada bloco contém moedas BTC que têm valor. Quando o Bitcoin foi lançado em 2009, cada bloco continha 50 Bitcoins. Hoje, cada bloco contém apenas 3.125 Bitcoins. Isso ocorre porque a cada 4 anos a quantidade de Bitcoin em cada bloco é reduzida pela metade, em um processo conhecido como halving. Já ocorreram 4 halvings até agora. O primeiro em 2012, o segundo em 2016, o terceiro em 2020 e o quarto em 2024. Esses halvings continuarão a ocorrer aproximadamente a cada 4 anos até 2140, quando o suprimento máximo de 21 milhões de bitcoins será atingido. Como curiosidade, acredita-se que o motivo de o suprimento máximo de bitcoins ser 21 milhões é que o valor total do suprimento global de dinheiro era de 21 trilhões de dólares quando o Bitcoin foi lançado em 2009. Se esse foi realmente o motivo, isso implica que, eventualmente, um Bitcoin valerá 1 milhão de dólares. Falaremos mais sobre isso depois. O motivo da existência dos halvings é garantir que os mineradores de Bitcoin sejam incentivados a criar blocos de transações pelo maior tempo possível. Ao reduzir pela metade o suprimento de novos Bitcoins a cada 4 anos, praticamente garante-se que o preço do Bitcoin dobrará a cada 4 anos, assumindo que a demanda por Bitcoin permanecerá a mesma. E aqui as coisas ficam interessantes. A demanda por Bitcoin não permaneceu a mesma. Ela tem aumentado constantemente, enquanto o suprimento de novos Bitcoin diminui. O resultado é que o preço do Bitcoin cresceu muito mais do que o dobro a cada 4 anos. Na verdade, ele cresceu mais de 1 milhão de vezes desde 2009. Isso nos leva à grande questão: o que dá valor ao Bitcoin? A resposta curta é que ele é a única moeda digital verdadeiramente descentralizada. O Bitcoin permite armazenar e transferir valor digitalmente com o mais alto nível de garantia de propriedade em relação a outras moedas digitais, incluindo outras criptomoedas. Em outras palavras, o Bitcoin e os ativos digitais que existem em sua blockchain, como a moeda BTC, não podem ser controlados por ninguém além da pessoa que os possui em sua carteira. O fato é que ninguém sabe exatamente quanto algo assim vale, o que explica por que o preço do Bitcoin é tão volátil. Dito isso, pode-se argumentar que uma moeda digital que não pode ser controlada é cada vez mais valiosa, especialmente considerando que os governos estão cada vez mais tentando controlar o fluxo de moedas tradicionais, que agora são majoritariamente digitais. Isso pode ser visto em medidas como controles de capital para cidadãos e sanções para países. No contexto da mineração, o mais importante é que o custo de criar um bloco de transações seja menor que o preço do Bitcoin recompensado por cada bloco. Também é importante notar que a recompensa por bloco não vem apenas de Bitcoin recém-criados, mas também das taxas de transação de Bitcoin. Como outra curiosidade, tecnicamente, o Bitcoin não tem taxas de transação. Ele tem a opção de dar gorjeta para os mineradores para incentivá-los a incluir sua transação de Bitcoin no próximo bloco que criarão.
Como o uso de Bitcoin aumentou e o espaço em cada bloco é limitado, agora é necessário adicionar uma gorjeta sempre. Quando você pergunta aos entusiastas do Bitcoin o que acontecerá quando o último BTC for minerado, a resposta é que o Bitcoin continuará funcionando normalmente, porque as taxas de transação serão suficientes para incentivar os mineradores a continuarem adicionando novos blocos com transações, já que o uso do Bitcoin continuará aumentando. Essa resposta, no entanto, é um tanto questionável, considerando que essas gorjetas precisariam ser de milhões de dólares para incentivar suficientemente os mineradores a continuar apoiando a blockchain no futuro. Além disso, ela faz uma série de suposições falhas sobre a dinâmica da mineração de Bitcoin e do BTC. Se você está gostando do vídeo até agora, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Mas então, o que acontece depois que os 21 milhões de Bitcoins forem atingidos? O último BTC será minerado em algum momento de 2140. Isso dá a impressão de que o Bitcoin estará bem até lá. Acredite ou não, o Bitcoin pode começar a enfrentar problemas já na próxima década, em menos de 10 anos a partir de agora. Isso porque 99% de todos os Bitcoins terão sido minerados até 2032. Um fato que até Michael Saylor destacou em entrevistas. À primeira vista, isso sugere que as taxas de transação de Bitcoin precisarão aumentar rapidamente entre agora e 2032, para que o Bitcoin continue funcionando normalmente. Muitos afirmam isso. No entanto, ao analisar mais de perto, percebe-se que é um pouco mais complicado. Para começar, o custo de mineração de Bitcoin varia dependendo de quanto Bitcoin está sendo minerado. Se há muita mineração de Bitcoin, o custo aumenta. Se há menos mineração, o custo diminui. Isso se deve a algo chamado ajuste de dificuldade, que existe para garantir que um novo bloco seja criado a cada 10 minutos, independentemente do poder computacional dedicado à mineração. Sem um ajuste de dificuldade, o tempo de bloco mudaria com base no poder total de mineração, o que não seria bom para a economia do Bitcoin. Dado esse fato, uma análise superficial sugere que se o custo de mineração de Bitcoin permanecer mais alto que o preço do Bitcoin por muito tempo, haverá menos mineração de Bitcoin. Isso reduzirá a dificuldade de mineração, o que, por sua vez, diminuirá o custo de mineração, eventualmente tornando-a lucrativa novamente. Mas, novamente, a questão vai muito além disso. Se a dificuldade de mineração do Bitcoin cair demais, teoricamente torna-se possível realizar algo chamado ataque de 51%. Isso ocorre quando uma única entidade ou operação de mineração obtém poder computacional suficiente para controlar as transações do Bitcoin, o que seria muito ruim, dado que seu valor vem da ausência de controle. No entanto, isso assume que os mineradores de Bitcoin são os que determinam quais transações são válidas, e é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Preste atenção, a blockchain do Bitcoin é tecnicamente alimentada por duas entidades: os mineradores de Bitcoin, que processam as transações, e os nós de Bitcoin, que as adicionam e verificam. Antigamente, os mineradores de Bitcoin também eram nós, o que significava que, se você estivesse minerando Bitcoin, precisaria executar um nó para isso. Hoje, nem todos os nós são mineradores de Bitcoin. Isso ocorre, em parte, porque a mineração de Bitcoin agora é feita usando máquinas especializadas chamadas ASICs, que podem ser conectadas sob um único nó. Também ocorre porque muitas pessoas executam seus próprios nós de Bitcoin, seja por diversão ou para apoiar a rede de Bitcoin em geral. E aqui as coisas ficam interessantes novamente. A preocupação de que haveria um ataque de 51% no Bitcoin, se a dificuldade caísse muito, assume que a maioria dos nós de Bitcoin permitiria isso. Isso parece extremamente improvável, especialmente porque os nós de Bitcoin são fáceis de executar, o que é algo intencional por design. Se um minerador mal intencionado tentasse criar nós maliciosos para processar transações de bitcoins fraudulentas, ele seria superado pelo resto da comunidade Bitcoin. Em outras palavras, haveria um grupo exponencialmente maior de indivíduos e instituições incentivados a criar nós honestos para defender a blockchain.
Algo assim já aconteceu uma vez e você pode aprender mais sobre as guerras do Bitcoin na descrição aqui. Voltando aos custos de mineração de Bitcoin, o ajuste de dificuldade não é o único fator que determina quanto custa minerar Bitcoin. Isso também é determinado por outros fatores não relacionados à blockchain do Bitcoin, como o custo do hardware necessário para minerar Bitcoin e a energia necessária para alimentar esse hardware. Imagine um cenário em que um minerador de Bitcoin tem energia gratuita e ilimitada, porque usa alguma fonte de energia nuclear da próxima geração. Acredite ou não, isso já está acontecendo hoje, não exatamente com energia nuclear, mas com energia excedente que é dada de graça ou energia que está sendo secretamente roubada. Muitos mineradores de Bitcoin já têm custos operacionais próximos de zero. Mesmo que a receita da mineração de Bitcoin diminua, eles ainda estariam no lucro e, portanto, não teriam motivo para parar de minerar, desde que o Bitcoin continue tendo valor. A ressalva é que não está claro quantos mineradores se enquadram nessa categoria. Em resumo, é improvável que o Bitcoin colapse em 2032, quando 99% de todos os Bitcoins tiverem sido minerados. Não colapsará em 2140, quando todo o Bitcoin tiver sido minerado, porque há mineradores de Bitcoin que continuarão adicionando blocos de transações à cadeia enquanto o Bitcoin tiver um valor diferente de zero. Mas isso também assume fundamentalmente que o Bitcoin sobreviverá devido aos incentivos relacionados à mineração, o que pode não ser o caso. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Como mencionei antes, o valor do Bitcoin vem do fato de que é o único ativo digital que você pode realmente possuir, o único que não pode ser controlado por terceiros. Não é surpresa que isso seja muito valioso para países sancionados. O resultado é que o que vimos muitos países usando criptomoedas como o BTC para comércio internacional, embora de forma limitada até agora. O que é surpreendente, no entanto, são os incentivos que essas atividades criaram nas margens. Como mencionei há alguns momentos, o Bitcoin é operado por uma rede de mineradores e nós, logicamente, é do interesse dos países que usam BTC para comércio ou que mantêm BTC como reserva que a blockchain do Bitcoin permaneça o mais neutra possível. A única maneira de garantir isso é iniciando suas próprias operações de mineração e ativando seus próprios nós de Bitcoin. E vejam só, parece que eles estão fazendo exatamente isso. Tomemos a Rússia, por exemplo. Ela teria legalizado o uso de criptomoedas para comércio internacional e pode estar minerando seu próprio BTC para esse fim. O Irã, segundo relatos, tem feito o mesmo há anos, e é até possível que a China também o faça, já que a maior parte da mineração de Bitcoin, segundo relatos, continua vindo da China. Então, se países como Rússia, Irã e China estão usando o BTC para comércio internacional, vocês acham que eles se importam se estão minerando BTC com prejuízo? Provavelmente não. Na verdade, pode-se dizer que eles seriam incentivados a minerar independentemente disso, porque a abundância de commodities nesses países torna as margens de lucro muito maiores, sem falar nas dinâmicas em torno da energia controlada pelo governo. Quando você ouve falar disso pela primeira vez, pode achar meio desagradável que esses tipos de países estejam usando criptomoedas, especialmente quando se trata de financiamento militar, como no caso da Coreia do Norte. Mas, se você parar para pensar, perceberá que isso está, na verdade, pavimentando o caminho para a adoção em massa do Bitcoin por estados-nação. Considere que o Bitcoin seguiu o mesmo processo de adoção no nível individual quando começou. Todo mundo sabe que o primeiro caso de uso real do BTC foi comprar coisas ilícitas na Dark Web. Por mais desagradável que isso fosse, isso provou que o BTC poderia ser usado como meio de troca, como era originalmente pretendido. Ao longo dos anos, mais e mais pessoas começaram a usar o Bitcoin. E agora chegamos a um ponto em que apenas uma pequena fração das transações de BTC está relacionada a atividades ilícitas, especificadamente 0,34% em 2023. Notícia de última hora, mas estamos nos estágios iniciais do mesmo processo acontecendo com transações de BTC feitas por países. Agora, a maioria das transações de BTC entre e dentro de países provavelmente está relacionada à evasão de sanções,
Com o tempo, no entanto, a maioria das transações de BTC entre e dentro de países estará relacionada ao comércio internacional padrão. Isso aumentará os incentivos que mencionei há alguns momentos. Especificadamente, resultará em ainda mais países iniciando operações de mineração de Bitcoin e ativando nós de Bitcoin para garantir que a blockchain do Bitcoin permaneça o mais neutra possível. Novamente, todos os países que usam BTC para comércio ou o mantêm como reservas farão isso independentemente de ser lucrativo. Pensando bem, é até possível que a adoção de Bitcoin no nível individual e institucional se torne tão generalizada que as pessoas exijam que seus governos minerem Bitcoin para mantê-lo funcional. Isso é, admitidamente, um pouco improvável, mas destaca o quanto os incentivos em torno da mineração podem mudar. E isso me lembra, é fácil esquecer que nem todos os mineradores de Bitcoin mineram apenas Bitcoin. Pelo contrário, parece que a maioria das operações de mineração de Bitcoin, incluindo empresas de mineração de capital aberto, também minera outras criptomoedas. Alguns de vocês podem lembrar que a Marathon Digital estava recentemente minerando o Kaspersky Cashcoin para receita extra. Além disso, algumas dessas empresas de mineração de Bitcoin podem sustentar suas operações tomando empréstimos. Se você pensar sobre isso, tomar dinheiro emprestado é análogo a vender a descoberto a moeda emprestada e comprar, a longo prazo, o que você está adquirindo. E vejam só, alguns mineradores de Bitcoin têm tomado empréstimos para comprar Bitcoin. Quando você se lembra de que as moedas estão se desvalorizando rapidamente, percebe que os mineradores de Bitcoin poderiam, teoricamente, se sustentar indefinidamente tomando emprestado moeda fiduciária para minerar Bitcoin, desde que o valor do Bitcoin continue subindo em relação à moeda emprestada. Os mineradores de Bitcoin podem permanecer operacionais, tudo mais sendo igual. Quando você olha o gráfico do dólar americano medido em termos de Bitcoin, você entende isso completamente. Isso me leva à grande questão. O que tudo isso significa para o preço do Bitcoin? Bem, a resposta não é o que você pode pensar. Caso não tenha ficado claro o suficiente, parece que o risco para o Bitcoin não é que o último Bitcoin seja minerado ou que a mineração de Bitcoin se torne não lucrativa. O risco real é que o Bitcoin não consiga adoção suficiente de indivíduos ou instituições para que novos tipos de incentivos entrem na equação. Isso explica por que a comunidade do Bitcoin tem se focado intensamente na adoção, não apenas no nível do cidadão, mas no nível do Estado. Fazer com que os países adotem o Bitcoin será bom para o preço do Bitcoin, mas também é, sem dúvida, necessário para que o Bitcoin sobreviva a longo prazo. E pode ser necessário antes de 2140. É bem possível que o Bitcoin precise garantir uma adoção generalizada por Estados-nação até o final dessa década, para assegurar que haja incentivos suficientes para continuar suportando sua blockchain após o próximo halving. Como você pode saber, o próximo halving do Bitcoin será em 2028 e será brutal para os mineradores de Bitcoin. Isso porque o custo de minerar Bitcoin dobrará, tudo mais sendo igual, com o custo de minerar um Bitcoin estando entre 70 e 90 mil dólares, dependendo da sua fonte. Isso significa que o preço do BTC precisaria ficar acima de 140 a 180 mil dólares para que a maioria dos mineradores permaneça lucrativa. Os países podem precisar começar a comprar BTC para que isso aconteça, mas, novamente, isso assume que tudo mais será igual. Por um lado, a possibilidade de que muitos mineradores fiquem offline após o próximo halving poderia reduzir o custo de mineração do Bitcoin, devido ao ajuste de dificuldade. Lembro que também há muitas operações de mineração de Bitcoin que têm custos operacionais muito baixos. Por outro lado, é possível que os preços da energia comecem a disparar até o final da década devido às demandas de energia de tecnologias como IA e o crescimento da classe média em países como a Índia. Além do fato de que isso poderia manter os custos de mineração de Bitcoin alto, mesmo se as dificuldades diminuir. Também poderia resultar em governos intervindo para parar a mineração de Bitcoin para que a energia possa ser usada em outro lugar. Isso já aconteceu antes, mesmo em países que presumivelmente têm interesse geopolítico em continuar minerando Bitcoin.
Tome a Rússia, por exemplo. Ela recentemente baniu a mineração de criptomoedas em região com escassez de energia. Proibições e pausas na mineração ocorreram nos Estados Unidos, na União Europeia e em outros lugares nos últimos anos. Do nosso ponto de vista, o risco de que os preços da energia disparem nos próximos anos e o risco de que países não adotem o Bitcoin rápido o suficiente são objetivamente ameaças maiores ao Bitcoin do que quando o último Bitcoin será minerado ou quando os mineradores terão que começar a depender principalmente das taxas de transação para a receita. Esses riscos também são menos teóricos e muito mais imediatos, o que significa que poderiam ter um impacto maior no preço do Bitcoin. Como resultado, não seria exagero dizer que um aumento nos preços da energia ou a falta de adoção do Bitcoin por Estados-nação poderia significar que o Bitcoin colapsará a zero até o final da década. Por outro lado, no entanto, preços de energia baixos combinados com a crescente adoção por Estado-nação poderiam fazer o Bitcoin tão grande quanto o ouro, em termos de capitalização de mercado nos próximos anos. Isso porque a narrativa do Bitcoin é o ouro digital. E aqueles que defendem que os Estado-nação adotem o Bitcoin aconselharam que eles mantenham tanto o BTC quanto o ouro. Não sei se vocês notaram, mas a razão pela qual o preço do ouro subiu tanto nos últimos anos é exatamente porque governos ao redor do mundo estão correndo para descentralizar moedas que ninguém pode controlar e que qualquer um pode verificar. Isso é literalmente o que o BTC é, e é ainda melhor porque pode ser enviado pela internet. Para colocar as coisas em perspectiva, o ouro tem uma capitalização de mercado de cerca de 18 trilhões de dólares. E curiosamente, o Bitcoin atingir uma capitalização de mercado de 18 trilhões de dólares se traduziria em um preço de BTC de cerca de 1 milhão de dólares. Quando você considera a inflação nas moedas fiduciárias que provavelmente veremos nos próximos anos, é quase como se fosse inevitável. Se você achou esse vídeo informativo, não deixe de clicar no botão de curtir aqui embaixo. Se você quer se manter informado sobre criptomoedas, então inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. E se você quer informar outros sobre o que acontece quando o último BTC for minerado, compartilhe esse vídeo com eles. Vejo vocês em breve.